Esta é Londres, é a capital da Inglaterra, e ainda assim mal parece inglesa, muito menos britânica ou bem do Reino Unido. Ela não tem um único centro e foi moldada menos pelo que foi planejado e mais pelo que surgiu sem planejamento, depois que 1000 vilarejos antigos se fundiram silenciosamente em um só. Mas como ela acabou assim? Como Londres virou a cidade cultural mais icônica da Grã-Bretanha, sendo justamente a que menos se assemelha ao resto do país. Bem, ao contrário do que muitos pensam, isso não começa com a reconstrução do pós-guerra, ou mesmo com o grande incêndio de Londres, mas sim séculos antes. Veja, Londres não começou como uma cidade só, ela começou como duas. Havia a cidade de Londres, chamada Londinium na época, a milha quadrada original, uma cidade murada de comércio, fundada pelos romanos e construída inteiramente em torno do dinheiro. E então havia Westminster, um assentamento completamente separado rio acima, construído ao redor da abadia e da coroa. Essa divisão tem uma origem específica. Em 1065, o rei Eduardo, o Confessor, transferiu sua corte para Westminster para supervisionar de perto a reconstrução da abadia de Westminster. Então, o governo o acompanhou para lá, e a partir desse ponto, Londres passou a ter dois corações em vez de um, uma cidade do dinheiro e uma cidade do poder, com campo aberto entre elas, separadas administrativamente até hoje. Agora, ao redor desses dois centros urbanos, havia dezenas de pequenas vilas independentes, Chelsea, Hampstead, Greenwich, Camberwell, cada uma sendo sua própria paróquia com seu próprio núcleo. Londres não cresceu a partir de um único centro como uma cidade normal. Ela cresceu engolindo lentamente todos esses lugares separados, um por um ao longo dos séculos. Nunca houve um plano mestre unindo esses lugares, porque nunca houve um centro único de onde planejar, e é por isso que os londrinos ainda navegam pela cidade usando os nomes dos bairros em vez de algum grande centro. Isso diferencia Londres de cidades como Manchester, Birmingham ou Glasgow, que se desenvolveram deliberadamente numa única era industrial. Núcleo cívico, com uma grande prefeitura bem no meio, anunciando exatamente onde ficava o centro. E então, quase inacreditavelmente, Londres teve a chance de jogar tudo isso fora e começar de novo. Em setembro de 1666, o grande incêndio devastou a cidade e queimou a maior parte da antiga milha quadrada até o chão. Tudo começou após a meia-noite, na padaria de um padeiro em Pudding Lane. 4 dias depois, cerca de 13.000 casas e 87 igrejas haviam desaparecido, com 100.000 pessoas desalojadas. 80% da cidade foi simplesmente apagada. Uma tela em branco, bem no meio da cidade mais importante do país. Como resultado, 5 grandes planos foram elaborados nas semanas após o fim das chamas, e cada um deles imaginava uma Londres completamente diferente. O mais famoso foi o de Christopher Wren, arquiteto que depois projetou a nova Catedral de São Paulo. Ele propôs avenidas largas e retas e grandes praças abertas, inspirado por Paris, mas nada disso aconteceu. Veja, o terreno sob toda aquela cinza pertencia a milhares de pessoas diferentes, cada uma com seu próprio lote medieval, e essas pessoas queriam seu próprio terreno de volta, exatamente onde ele estava, e não um espaço no plano de outra pessoa. Nenhuma rua de Wren coincidia com os antigos limites das propriedades, então construir sua versão exigiria redesenhar todos os títulos de propriedade da cidade. O rei, Carlos II, não tinha dinheiro nem autoridade para impor isso, e os ricos comerciantes da cidade, os mesmos que lhe emprestavam dinheiro para Excel por a guerra contra os holandeses na época, queriam acima de tudo uma coisa: reconstruir em seus próprios terrenos. Londres teve apenas leve regulamentação, não um grande redesenho. A Lei para a Reconstrução da Cidade de Londres, sancionada em fevereiro de 1667, manteve praticamente as mesmas linhas das ruas antigas. As únicas conquistas reais do rei foram pequenas, ruas um pouco alargadas, com larguras padrão e prédios obrigatoriamente de tijolo ou pedra, não mais de madeira. Mas, essencialmente, Londres foi reconstruída exatamente em cima do seu traçado medieval de ruas. Essa decisão de priorizar a propriedade privada sobre qualquer plano diretor virou modelo pelos próximos 350 anos. À medida que Londres se expandiu rapidamente durante os anos 1700 e 1800, seu design foi praticamente todo determinado por proprietários aristocráticos privados que por acaso possuíam enormes propriedades de terra,
a oeste da cidade antiga, e cada um transformou sua área em elegantes praças e fileiras de casas que formariam o West End. Por exemplo, no caso da Grosvenor Estate, tudo começou em 1677, quando Sir Thomas Grosvenor se casou com uma herdeira de 12 anos chamada Mary Davis, o que trouxe para a família algumas centenas de acres de pântano e pasto a oeste da cidade. Esse pântano hoje é Mayfair e Belgravia. Cada propriedade foi construída com projeto próprio por cada proprietário e anexada ao que já existia, sem uma autoridade central moldando tudo. Na verdade, Londres só teve um governo eleito para toda a área urbana com o Conselho do Condado de Londres em 1889. E além disso, a antiga City de Londres, a Square Mile, simplesmente se recusou a participar. Ela manteve sua independência, seu próprio Lord Mayor, sua própria polícia, um governo milenar e ainda mantém tudo isso até hoje. O centro da cidade decidiu não ser governado com o restante. Enquanto isso, veja o que o resto da Grã-Bretanha fazia ao mesmo tempo. Esse foi o período do chamado Evangelho Cívico, quando governos municipais construíam grandes centros como demonstração de poder. Birmingham eliminou favelas e abriu um novo boulevard, a Corporation Street, bem no coração da cidade, por pura decisão do poder municipal. Edimburgo projetou uma nova cidade a partir de 1767, com uma malha planejada ao redor de Charlotte Square e St. Andrews Square, como um conjunto único e coerente. Liverpool construiu sua grandiosidade de propósito, erguendo o Salão de São Jorge como um templo neoclássico antes de alinhar sua orla com as Três Graças, dando deliberadamente à cidade uma face monumental. Essas cidades escolheram reconstruir para si um centro. Em 1900, Londres era de longe a maior cidade do mundo, com uma população metropolitana de mais de 6 milhões de pessoas, impulsionada pela Revolução Industrial e pelo auge do Império Britânico, que, como veremos, também contribuiu para a singularidade de Londres em relação ao Reino Unido. 4 décadas depois, a destruição de Londres ocorreu novamente, mas de forma ainda pior durante a Segunda Guerra Mundial. Isso ficou conhecido como Blitz, período de 8 meses iniciado em setembro de 1940, quando os alemães lançaram mais de 18 mil toneladas de bombas sobre a cidade. No centro de Londres, mais de 50 mil casas foram destruídas e mais de 2 milhões danificadas. Mais uma vez, os planejadores apresentaram uma visão ambiciosa, o Plano do Condado de Londres, de 1943, e o Plano da Grande Londres, de 1944, ambos liderados por um planejador chamado Patrick Abercrombie, foram os principais. Foi uma reformulação modernista abrangente, com anéis de novas rodovias cortando a cidade, uso do solo racionalizado e a cidade medieval finalmente organizada em algo mais ordenado. Mas havia algo ainda mais ousado escondido dentro do plano de Abercrombie. O objetivo principal não era apenas reconstruir Londres, era reduzi-la. O plano previa a remoção de mais de 1 milhão de pessoas da cidade, transferindo-as para um anel de novas cidades construídas do zero no interior, lugares como Stevenage e Harlow. O governo já pensava há anos que Londres se tornara tão dominante que estava drenando o restante do país. Uma comissão real chegou a chamar a Grande Londres de uma ameaça nacional. Então, a solução proposta era reduzir deliberadamente a atração da capital, tirar pessoas e empregos dela de propósito para o bem do Reino Unido. Mas, mais uma vez, quase nenhum dos planos realmente aconteceu. O Reino Unido saiu da guerra praticamente falido. A terra continuava tão fragmentada quanto sempre foi, e a vontade política simplesmente não existia. O anel viário interno de Abercrombie teria demolido mais casas que a Blitz. Então a cidade reconstruiu, seguindo seu traçado antigo pela segunda vez. Mas, crucialmente, outras cidades britânicas não se opuseram a isso. Coventry, devastada em um único ataque, reconstruiu seu centro como um centro modernista planejado e organizado, com um dos primeiros calçadões de compras para pedestres da Europa. Birmingham reconstruiu seu centro quase inteiramente em torno do carro, envolvendo-o com um anel viário interno. Glasgow construiu rodovias que atravessavam diretamente o seu centro. Essas cidades se redesenharam completamente, às vezes de forma bela, muitas vezes de maneira brutal. Mas houve uma ideia de Abercrombie que realmente pegou e ela mudou tudo: o Cinturão Verde. Um anel de terra aberta, protegida, foi traçado ao redor de toda a cidade,
que agora cobre quase 1,3 milhões de acres de terra. A ideia era oferecer aos londrinos um pedaço de campo para onde escapar e também evitar a expansão ilimitada da cidade. O efeito, porém, foi prender uma cidade ainda em crescimento dentro de um limite rígido e fixo, sem expansão infinita. Este é o momento em que a forma física de Londres e sua economia entram em choque pela primeira vez, porque a oferta de terras foi congelada apenas alguns anos antes do momento em que a demanda estava prestes a explodir. Esse momento, é claro, foi a desindustrialização. A Grã-Bretanha sofreu desindustrialização mais rápida e intensa que quase todos os países ricos. Nas cidades britânicas, a manufatura passou de quase 1/3 de todos os empregos em 1981 para apenas 1 em cada 8 uma década depois. Os lugares que foram deliberadamente construídos em torno da indústria, como Manchester, Birmingham, Glasgow, Sheffield e Liverpool, perderam justamente aquilo para o qual haviam sido criados e, como resultado, também perderam grande parte de sua população. Londres também foi afetada, mas nunca foi de fato uma cidade industrial da mesma forma. Sua economia sempre se apoiou no comércio, nas finanças, nos serviços e no porto. Quando a indústria colapsou na Grã-Bretanha, Londres era o único lugar pronto para se reinventar, talvez já tendo feito isso antes. O resto do país não estava. Logo, as coisas ficaram ainda mais loucas. Em 27 de outubro de 1986, o governo desregulamentou a Bolsa de Valores de Londres da noite para o dia, em uma única mudança radical conhecida como o Big Bang. Após isso, o mercado abriu para empresas estrangeiras. Bancos internacionais invadiram o mercado. Das aproximadamente 300 empresas membro, todas britânicas antes, 75 passaram a ser de propriedade estrangeira em apenas um ano. Londres deixou de ser um centro isolado, negociando só 1/13 do volume de Nova York, para tornar-se uma das duas principais capitais financeiras do mundo, junto com Nova York. Isso permitiu o surgimento de um novo distrito financeiro em Docklands, 3 milhas a leste, em Canary Wharf. Então, agora chegamos aos dias atuais, e a disparidade que tudo isso criou é realmente impressionante. Londres responde por cerca de 22% da produção econômica do Reino Unido. Sua produtividade por hora é 26% maior do que a do restante do país. A diferença de produtividade entre o Sudeste e Londres, de um lado, e o resto da Grã-Bretanha, do outro, agora é maior do que a diferença entre a Alemanha Oriental e a Ocidental, ou entre o Norte e o Sul da Itália. Essa não é a típica história da capital dominando, pois outras grandes cidades britânicas, como Manchester e Birmingham, têm desempenho abaixo do esperado e produtividade baixa para seu tamanho populacional. E Londres consegue tudo isso em distâncias muito pequenas. Londres e Manchester estão a 260 quilômetros de distância uma da outra, e economicamente poderiam muito bem ser nações diferentes. Leeds fica ainda mais perto, mas é a maior cidade da Europa Ocidental sem nenhum tipo de metrô. Hoje, Londres ainda é descentralizada. O poder financeiro está na City, enquanto o dinheiro mais novo está em Canary Wharf. Lojas e teatros concentram-se no West End. O governo está em Westminster, e o metrô de Londres, ou Tube, é de longe melhor do que o de qualquer outra cidade do Reino Unido, com 11 linhas e 272 estações atendendo a mais de 1 bilhão de pessoas por ano. Administrativamente, a Grande Londres tem 32 distritos, por ser muito grande, enquanto outras grandes cidades têm uma única autoridade unitária. Por fim, há mais uma maneira pela qual Londres é realmente diferente das outras cidades britânicas, e é a mais visível de todas. É quem realmente mora lá. De longe, Londres é a cidade mais diversa do país. Aproximadamente 41% dos londrinos nasceram fora do Reino Unido. Isso é quase o dobro da média das demais grandes cidades da Inglaterra, onde cerca de 21% dos moradores nasceram no exterior. Mais de 300 idiomas são falados lá. Bairros inteiros se organizam em torno de comunidades de uma região específica do mundo. Na City de Londres, quase metade dos trabalhadores nasceu fora do Reino Unido. Isso ocorre por ser uma cidade global e pela história colonial do Império Britânico, que levou muitos antigos súditos a se mudarem para lá. Tudo isso fez com que Londres se tornasse uma cidade diferente de qualquer outro lugar no Reino Unido, apesar de ser sua capital cultural e o centro de todas as principais atrações. Do Big Ben, da London Eye,
do Palácio de Buckingham, da Torre de Londres, de Westminster e muitos outros. Obrigado por assistir, inscreva-se para mais conteúdos, até o próximo vídeo.